Bom dia, meus amores, como é que vocês estão? Gente, que coisa boa, chegou quinta-feira, graças a Deus. Vamos agradecer ao Senhor por este dia que Ele nos deu. Feche teus olhinhos, vamos orar a Ele. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação, mas livrar-nos do mal. Amém. Amém, meus amores. Gente, hoje, quinta-feira, né? Que a gente já sabe, coisa boa. Nós vamos ter aula de geografia, tá certo? E vamos ter o livro de português, que é o nosso livro complementar, não é isso? No livro de geografia, nós iremos fazer as páginas 58 a 61, tá certo? O nosso assunto é a divisão territorial política. Vamos conversar um pouco sobre essa divisão, tá certo? Então vamos lá. Para a geografia, um território é uma área sobre o qual o Estado exerce sua soberania e que abrange todo o solo ocupado pela nação, tá? Os territórios possuem uma área delimitada por terra ou por água, demarcando assim os seus limites, tá? Então, chamamos de limite a demarcação territorial entre duas áreas vizinhas, tá? Então, o limite, ele é definido normalmente por lei de qualquer instância da administração pública, seja ela municipal, estadual ou também a lei federal. Então, gente, na esfera da divisão política, os contornos dos municípios são conhecidos como limites, tá? Os dos estados conhecidos como divisa e os dos países conhecidos como fronteiras. Tá certo? Então vamos lá. O território do Brasil, ele pode ser estudado em seu aspecto político e administrativo, também em sua dimensão natural, econômica e populacional, tá? Além da divisão política em unidades federativas, que constituem os estados divididos em municípios, e o Distrito Federal, tá? Que existe uma divisão como base nas macro-regiões. Então, quais serão essas? Vamos lá. As regiões do Brasil. Vamos ver quais são as regiões do Brasil. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o IBGE, dividiu o Brasil em 5 grandes regiões, tá? Quais seriam essas 5 grandes regiões? Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul, tá? Desta forma, é mais fácil estudar, organizar, compreender e administrar o país, tá certo? Então, vamos falar um pouquinho dessas 5 regiões, tá? Então, vamos começar pela região Norte. Então, a região Norte é a maior região do Brasil em extensão, formada por 7 estados. E quais seriam esses estados? Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins, tá? Grande parte da floresta é localizada justamente nesta região, na região Norte. Vamos falar agora da nossa segunda região, que é a região Nordeste, que é a nossa região, tá certo? Região Nordeste é a região com maior número de estados. Ao todo, são 9 estados nessa região. Quais seriam esses estados? Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe, tá? E essa região ela é famosa pelas suas belas
praias. E é verdade, né, gente? Belas praias que nós temos aqui na nossa região Nordeste, tá certo? Vamos para a nossa região, vamos para a nossa quarta região, né? Que é justamente nossa terceira, né? Vamos para a nossa terceira região, que é a região Sudeste, tá? Então, a região Sudeste, ela é formada por 4 estados apenas. Quais seriam? Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. É a região mais populosa e apresenta a economia mais desenvolvida do país, com destaque pela a metrópole nacional, que é o próprio estado de São Paulo, tá? Vamos para a nossa região, nossa quarta região, que é a região Centro-Oeste. Então, a região Centro-Oeste, ela é formada por 3 estados apenas. Quais seriam? Goiás, Mato Grosso do Sul e pelo Distrito Federal, né? Que é onde nós encontramos a capital do Brasil. Então, a pecuária nessa região é a atividade que mais se destaca, tá? Vamos para a nossa quinta região e última, não menos importante, vamos para a nossa quinta, que é a região Sul. Então, na região Sul, ela possui 3 estados, tá? Quais seriam? Paraná, Rio Grande do Sul e também Santa Catarina, tá? E é a região do país, é a menor região, a região Sul, ela é a menor região do país em extensão e também é a mais fria, tá? Então, ela é a menor em extensão, porém também ela é a mais fria das regiões, tá certo, meus amores? Nós falamos um pouquinho da nossa região, que se destaca. Nós vamos agora para o nosso exercício, tá certo, de geografia. Vamos lá para o nosso primeiro exercício. O que é que nós vamos fazer nesse primeiro exercício, tá? Primeiro quesito. Vamos lá. Escreva o que você entendeu sobre limite, o que é limite, o que é divisa e o que é fronteira. Aí você vai escrever. Segundo, observe os quadros abaixo e pinte os que dizem respeito às divisões políticas adotadas no Brasil. Aí você vai escrever. Terceira. Que sétimo quesito, professora? Terceiro quesito. Pesquise e responda. Letra A. O que é Distrito Federal? Aí você vai escrever. Letra B. O município em que você mora possui algum distrito? Qual? Letra C. O estado em que você mora faz divisa com quantos estados? E quais serão esses? Tá? Quarto quesito. Indique a região de acordo com as características apresentadas. Então, aqui eu tenho 5 quadros, certo? E você vai observar, de acordo com as características, você irá fazer mesmo que você irá indicar, tá certo? Que região essas pessoas pertencem, tá certo, meus amores? Vamos para a nossa página 59, tá bom? Que é o nosso quinto quesito. Observe a imagem abaixo. Você vai observar a imagem abaixo, ó, letra A. Você sabe que lugar é este? Comente. Letra B. Em sua opinião, o que acontece neste lugar? Aí você também vai responder, tá certo? Vamos para o nosso sexto quesito. Sexto. Cadê o sexto? Observe o mapa abaixo e escreva o nome de cada região. Então, aqui eu tenho o mapa, tá certo? E vocês irão escrever o nome de cada região. Já está aqui separado em cores
e aí vocês irão responder, tá certo? Vamos para o nosso 7º quesito. Marque os mapas de acordo com a divisão política. Então, aqui eu tenho 1, estados e capitais, 2, regiões e estados, tá? E aí você vai marcar de acordo com a divisão política, tá certo? Vamos para o nosso 8º quesito. Acerca das regiões brasileiras, escreva V para afirmativa e também F para falsa. Então, V para verdadeiro e F para falsa. Então, aqui eu tenho o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística dividiu o Brasil em 8 grandes regiões. A divisão do Brasil em regiões facilita o estudo da organização, compreensão e administração do país. A divisão do Brasil em regiões não auxiliam em nada na administração do país. As 5 regiões em que o Brasil está dividido são Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Aí você irá colocar V para verdadeiro e F para falso, tá? 9º quesito. Encaixe na cruzadinha o nome das regiões brasileiras e escreva nas linhas abaixo. Então, aqui eu tenho a cruzadinha e tenho as linhas abaixo. A, B, C, D e E. Tá certo? 10º quesito. Fica quietinho. Relaciona as regiões às suas respectivas características. Letra A é a maior região do Brasil em número de estados, é a maior região do Brasil em extensão, é a menor região do Brasil em extensão, é a região onde está situado o Distrito Federal, é a região mais populosa do Brasil. Então, você vai relacionar, tá certo? Aí embaixo tem região Nordeste, região Sul, região Oeste, Centro-Oeste, região Norte e região Sudeste. Vamos para o nosso 11º quesito. Nosso 11º não está aqui. É o nosso 11º, tá? Ele não está aqui. Eu acho que eu deixei lá na sala. Mas vamos lá, nosso 11º. Marque a resposta certa. Letra A. Os estados brasileiros estão organizados em 5 regiões ou 7 regiões. Aí você vai marcar. Letra B. O Brasil está dividido em regiões para caber no mapa, ser melhor administrado. Você irá marcar um desses. Letra C. Cada região é formado por estados, países ou cidade. E aí você irá marcar. Tá certo, meus amores? Este foi o nosso livro de geografia. Olha as páginas. Tá bom? 58 a 61. Gente, nós vamos agora para o nosso livro de reforço, tá? O livro que é um complemento, né? Do nosso assunto. E vamos ver quais seriam os... Deixa eu tirar aqui para não confundir, né? Vamos ver quais são as folhas. Gente, no reforço, nós iremos fazer as páginas 144 a 144 e 145, tá? O nosso primeiro quesito que nós iremos fazer aqui. Vamos lá no nosso primeiro.